Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da ABC, a Associação Brasileira de Cosmetologia. Eu sou Jordana Bourguignon, estou VP executiva aqui na ABC e é sempre um prazer receber vocês, ainda que virtualmente, aqui na nossa casa. É uma alegria reunir esse ecossistema vibrante que são as pessoas, os pesquisadores, formuladores, tanta gente que está no dia a dia da indústria fazendo a cosmética acontecer aqui no nosso país, levando os produtos do Brasil para o mundo. Bom, para quem conhece aqui a associação, já deve estar acostumado, sabendo que a gente fala dos mais diversos temas que tocam a cadeia produtiva. A gente fala muito nos cursos, nos eventos, nos webinars, sobre desenvolvimento de produtos, etapas da produção, os temas analíticos também que a gente traz, negócios, reforma tributária, enfim, tudo aquilo que é pertinente ao desenvolvimento do bom negócio da cosmetologia. E hoje a gente está trazendo um tema que tem um foco essencial, que são os cuidados com a técnica de pesagem. O nosso objetivo aqui hoje é sensibilizar, é capacitar os profissionais para aplicarem corretamente essa técnica. É claro que de um modo assim muito resumido hoje, mas a gente vai destacar os princípios fundamentais, as boas práticas, os fatores críticos que garantem a qualidade dos processos. Isso tudo porque a gente acredita que a excelência técnica é construída em rede. É exatamente isso que nos move, que é conectar pessoas, compartilhar o conhecimento, fortalecer a ciência da cosmetologia nacional. E se você ainda não é associado aqui da ABC, eu falo associado pessoa física, como profissional, esse é o momento perfeito para você estar na casa da cosmetologia. Ser membro da ABC também é investir na sua marca pessoal, é fazer networking, é ter visibilidade profissional, além de ter acesso a conteúdos, eventos e oportunidades exclusivas para você que é profissional associado. Então, aproveite antes da virada de tabela para 2026, para aproveitar ainda os preços de 2025 antes do aumento e venha fazer parte desse ecossistema que valoriza o profissional da cosmetologia brasileira. Isso tudo, gente, por menos de R$ 45 por mês. Olha só, corra lá no site da ABC para saber mais informações. E, bom, esse webinar que começa agora, eu espero que inspire vocês a buscar sempre mais precisão, mais conhecimento, mais conexões. Sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha aqui agora uma excelente palestra. Eu vou pedir para o Raul, nosso palestrante, que se conecte aqui conosco, e enquanto ele entra no nosso palco virtual. Olá, bom dia, Raul, tudo bem? Bom dia, Jordana, tudo bem? E você? Tudo ótimo, melhor agora, um pouco ansiosa aí para conhecer, esses cuidados que a gente precisa trazer cada vez mais para o nosso dia a dia das bancadas. Enquanto isso, eu vou apresentar o nosso palestrante, o Raul Lima, é gerente de produto e aplicação na Radvag, um super parceiro da ABC. Ele é engenheiro mecânico e já atua no segmento analítico há quase 10 anos. Trabalhou em diversas multinacionais relevantes e acabou se especializando no mundo das balanças, no qual ganhou notoriedade por seu amplo conhecimento e pedagogia que agrega valor aos seus clientes, parceiros e tutorados. Então, hoje a gente vai ter uma grata oportunidade de conhecer um pouquinho mais, receber um pouquinho mais desse conhecimento que o Raul tem. Raul, o nosso palco virtual é seu, fique à vontade. Muito obrigado, Jordana. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, ABC, Jordana, Jane, a oportunidade da gente estar conversando um pouquinho também, divulgando um pouco sobre o que é as práticas de pesagem, os cuidados em relação à pesagem. Então, é uma oportunidade única para a gente também. Agradeço a todos aí pela participação e oportunidade também da gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Bom, a ideia aqui, a nossa apresentação, é o Way Care Solutions, ou cuidados com a técnica de pesagem, né? Falar um pouquinho da nossa agenda, quem somos, conceitos básicos de pesagem, calibração, verificação, ajustes, tecnologias de pesagem, características gerais metrológicas, fontes de erros no processo de pesagem, acessórios para pesagens e conclusões também. Bom, eu inicio justamente por quem somos, né? A Radwag ela é uma empresa polonesa fundada em 1984, na cidade de Radom. Então, justamente o nome da Radwag é Radia, a abreviação do nome da cidade, Wag,
peso em polonês, então Radwag aí foram a junção dessas duas palavras. Basicamente a Radwag ela é dedicada à fabricação, produção aí de instrumentos de pesagem de todas as classes, então desde balanças de laboratório, que chegam até 7 casas após a vírgula, até balanças de 2 toneladas de capacidade máxima. Então tudo é produzido em nossa fábrica na Polônia, desde uma placa eletrônica, uma usinagem de um bloco de célula de carga, enfim, então 100% é executado em nossa planta produtiva em Radom. Bom, em números, a Radwag possui 40 anos de experiência, apesar de um nome novo aqui no Brasil, já é uma empresa bem consolidada na Europa, Ásia e Estados Unidos, possui mais de 400 colaboradores diretos, 14 escritórios espalhados em diferentes países, presença global em mais de 150 países, também com distribuidores aí selecionados. Já no Brasil, a gente tem a nossa sede que fica em Indaiatuba, interior de São Paulo, onde temos o nosso departamento comercial, um pouquinho aqui do nosso time também. O Fernando está participando aqui com a gente, o Felipe, Paulo, enfim, parte de aplicação e vendas, aplicação, pré-vendas, aliás, e o pós-venda, que tem o nosso time de serviço, que é coordenado pelo Walter, aí, que é um técnico super experiente, aí, com mais de 30 anos nesse segmento de pesagem também. Então, a Advag está no Brasil desde o ano passado, trazendo aí todo o know-how, tecnologia de pesagem. Pouquinho da nossa linha de produtos. Então, além de balanças de laboratórios, a gente vai ter analisadores de umidade, que a gente sabe que para o segmento de cosméticos, muitas vezes é utilizado também esse tipo de equipamento para medição de teor de sólidos ou teor de umidade de determinadas amostras. Comparadores de massas, que são equipamentos ali utilizados para calibração de pesos, pesos padrão. Temos pipetas em nosso portfólio também, acessórios em geral para balanças, checadoras de pesos e aqui todo o nosso portfólio de balanças, desde ultra e micro balanças, balanças analíticas, balanças de precisão, analisadores de umidade, balanças industriais e terminais, indicadores de pesagem também. Então, de uma forma resumida, um pouquinho do nosso portfólio. Bom, partindo aí para o que a gente quer apresentar para vocês, eu costumo partir realmente do início, né, do início da história das balanças. Então, as balanças elas foram inventadas pelos egípcios no ano de 5000 a.C. Basicamente, eles tinham a necessidade de pesar ouro, né? Então, normalmente eram aquelas balanças como a gente vê aqui na imagem, com 2 pratos, colocávamos uma referência em um dos pratos e o que desejávamos pesar no outro. Quando chegasse no equilíbrio ali, era o valor ali esperado de medição. Então, a principal finalidade era justamente essa pesagem de ouro, metais preciosos. Existe também ali uma lenda do Egito Antigo, que no julgamento final, o julgamento dos mortos, utilizava-se uma balança também. Então, basicamente, o deus Anubis, que é o deus da morte, ele julgava o destino daquela pessoa, né, se ela iria, vamos dizer, para o céu ou para o inferno, através de uma balança. Então, como que isso era feito? Ele pesava a pena da deusa Mate em um dos pratos da balança e a consciência ou o coração da pessoa no outro prato. Se sua consciência, seu coração fosse mais leve do que a pena, você iria para o céu, enfim. Então era um pouco ali uma lenda que utilizava-se de fato uma balança. Mas a gente pode ver que é um instrumento que é utilizado há muito tempo, né? Então a gente está falando aí de 5000 a.C. E a gente sabe também que para o dia a dia, na rotina de vocês, a balança muitas vezes é um instrumento que inicia todo um trabalho ali dentro de um ambiente de laboratório. Então, basicamente, quando a gente pesa, a gente precisa pesar da forma melhor ou mais correta possível para que não tenha retrabalho nas etapas seguintes que você for utilizar aquela amostra. Então, também vamos abordar alguns tópicos para tentar minimizar ao máximo ali erros de pesagem durante esse processo. Bom, um pouquinho também de alguns conceitos básicos, diferença entre massa ou peso. Então a gente tem a massa, que ela vai ser a unidade constante de um determinado objeto. Então, se eu tenho um objeto, uma garrafa, por exemplo, ela vai ter uma massa de 20 gramas. Então a massa dela ela vai permanecer a mesma, independente de onde eu esteja com esse objeto, seja em São Paulo, em Indaiatuba, no Rio de Janeiro, em Manaus, qualquer lugar do Brasil, do mundo, do universo, aquele valor de massa ele vai permanecer o mesmo. Tá? Principais unidades de massa,
quilograma, grama, miligrama, o mais convencional aí que a gente vê no dia a dia. Já o peso, ele vai depender um pouco da ação da gravidade exercida sobre aquele objeto. Então, dependendo de onde eu esteja com esse objeto, eu posso ter uma ação da gravidade menor ou maior nesse objeto. E esse peso ele pode ser menor ou maior dependendo dessa ação da gravidade. Então, por exemplo, essa mesma garrafa de 20 gramas aqui na Terra, ela vai ter uma ação da gravidade maior do que, por exemplo, na Lua. Então, ela vai ser mais ter um peso maior ali do que quando eu esteja na Lua, unidade de peso, Newton. Então, só um pouquinho de diferença de conceitos. Basicamente, a ação que a gente executa na balança é de fato a gente está pesando ali, porque a gente está colocando o objeto com a ação da gravidade sobre ela, mas a medição de fato que a gente obtém ali é uma medição de massa. Bom, peso padrão, então, basicamente aqui é um pouquinho da história aí do peso padrão, né? Como que chegou nesse conceito do quilograma, né? Então, basicamente, existe um cilindro de platina com 3,9 centímetros de comprimento, né? E 3,9 centímetros de diâmetro. Ele foi criado em 1889. Ele fica armazenado em Paris, na França, no Bureau Internacional. E ele é um padrão ali hoje que é o que define basicamente ali o quilograma. Só que acontece, o tempo está passando, ele está sofrendo um pouco com a ação, né, desse tempo. E aí os cientistas perceberam de fato que essa massa do protótipo, desse protótipo que fica no birô, ela está tendo algumas pequenas variações ali em relação até às próprias 6 cópias ali que também estão conservadas. Então até existe uma tentativa ali, alguns estudos para mudança desse conceito de definição do quilograma que basicamente hoje é feito através desse cilindro, né, desse padrão que fica no birô. Então, existe alguns estudos já para trazer alternativas para a definição do novo quilograma, né, como eles estão chamando. Mas, a princípio, o padrão do quilograma é justamente esse que fica em Paris. Principais unidades do sistema métrico quando a gente fala em pesagem: quilograma, grama, miligrama, micrograma. Talvez seja muito raro aqui para todos nós realizar pesagem em micrograma, mas também é algo que é possível. E hoje o mais comum, miligrama, em laboratório, grama e quilograma, quando a gente parte desde o laboratório também até ao processo produtivo, é extremamente comum pesagens nessa unidade. E conversão também. Então, se a gente tem o quilograma, quando a gente quer passar para grama, a gente multiplica por 1000. Grama, quando desejamos passar para miligrama, multiplicamos por 1000. Miligrama para o micrograma, multiplicamos por 1000. Já o processo inverso, fazemos a divisão do valor para converter para outra unidade. Então, micrograma para o miligrama, dividimos por 1000 e assim sucessivamente. Bom, alguns conceitos que são muito falados de fato quando a gente fala em pesagem, em balança de forma geral, é a questão de calibração, ajuste e verificação. De fato, o que são cada um deles e como eu devo proceder em cada uma dessas etapas desses conceitos. Então, quando a gente fala em calibração, basicamente a gente tem uma balança e precisamos periodicamente checar se essa balança está dentro ali das incertezas aplicáveis a esse instrumento. Então, periodicamente, a gente faz a calibração. Então, como isso é feito? A gente contrata uma empresa acreditada para executar esse serviço, né? Porque basicamente é importante que essa empresa tenha a acreditação para realizar esse serviço, né? Que ela tenha autorização para executar esse escopo de pesagem. Então, contratamos essa empresa, vem um técnico até o nosso local de instalação da balança e ele vai executar ali testes em pontos pré-definidos, principalmente quando a gente fala em calibração RBC. O usuário ali da balança, o proprietário da balança, ele pode definir ali os pontos que vão ser executados, ou pode ser uma calibração rastreável, que já são pontos ali pré-definidos para a execução da calibração.
Então, são testados ali esses pontos e através dos resultados são calculadas ali as incertezas dos testes e vai ser indicado se essa balança, através de um certificado de calibração, se a balança está dentro ou fora dos limites ali permitidos para a utilização desse equipamento. O que acontece é que muitas vezes, durante a calibração, nem sempre o técnico que executou vai dizer para você, olha, esse ponto está um pouco fora, esse ponto está dentro ou não. Então é necessário que após a calibração seja feita uma análise desse certificado para que vocês possam ali ter a certeza, ou vocês como usuários da balança ou o time de metrologia e instrumentação costuma também fazer esse tipo de avaliação para checar se a balança está dentro ou fora ali dos parâmetros aceitáveis. Por que isso é importante? Porque nem sempre a calibração te garante que o instrumento esteja em perfeito estado de uso. Pode ser que eu faça a calibração, vou checar ali no certificado e eu tenha ali uma variação muito grande ali fora do que é aceitável para aquele determinado equipamento. Então, quando eu encontro isso, eu necessito tomar uma ação, que seria de fato o ajuste, que eu vou corrigir ali qualquer tipo de falha que a balança tenha, que tenha sido encontrado durante a calibração. Então, como eu disse, nem sempre a calibração vai ser vai dizer que minha balança está em perfeito estado. Pode ser que eu tenha um erro e eu tenho que ajustar. Existem dois tipos de ajustes, eu vou falar nos próximos slides sobre eles, mas basicamente detectei uma falha dentro da minha calibração, vou fazer a correção através do ajuste e é necessário que eu realize a calibração novamente para assegurar que aquele determinado erro que foi encontrado foi corrigido durante o ajuste. Então, pode ser que minha calibração esteja tudo certo e eu vou guardar esse certificado e esperar ali o intervalo para a próxima realizar a próxima calibração. Mas pode ser que eu tenha algum erro e eu tenha que ajustar essa balança, corrigir o erro para calibrar novamente, checar se esse erro foi de fato ali corrigido. E existe um outro termo que é a verificação, que é a checagem. Basicamente, quando a gente fala em verificação, é um controle que os próprios usuários da balança têm em relação a ela dentro da rotina de pesagem. Por que é importante a verificação, de fato? A gente faz a calibração, muitas vezes a cada um ano, é o mais comum que a gente vê. Existem empresas que adotam ali uma periodicidade de 6 meses, de intervalo entre uma calibração e outra. Mas a gente precisa garantir que nesse intervalo de 6 meses ou um ano até a próxima calibração, a balança esteja entregando ali uma pesagem confiável. Então, basicamente, quando a gente faz a verificação, a gente checa ali com os pesos padrão a balança, e através disso a gente define ali valores de faixa ali de pesagem de erro, de incerteza em cada ponto, para verificar se está dentro ou fora. É uma forma justamente de, se porventura eu encontrar um erro, eu tome uma ação corretiva nessa balança antes de chegar à próxima calibração. Então, por exemplo, a gente tem uma balança que eu calibro a cada um ano. Vamos supor que eu só calibre essa balança e não verifique ela em momento algum dentro desse intervalo de um ano. Eu faço várias pesagens nesse intervalo. Então, fiz a calibração, passou um ano, calibrei novamente e encontrei um erro ali absurdo em alguma determinada faixa de pesagem. Não verifico a balança, eu não tenho ideia de fato de quando isso aconteceu dentro desse intervalo de um ano. Então, eu fico pensando, poxa, será que passou a acontecer esse erro ontem, hoje, ou no dia seguinte da calibração anterior eu fiquei um ano pesando de forma incorreta, né? Então, a importância da verificação é justamente assegurar isso, que entre uma calibração e outra vocês tenham ali a possibilidade de detectar algum erro antes de chegar à próxima calibração e tomar uma ação corretiva antecipada. Bom, voltando à calibração, então, que é um exemplo de certificado, inclusive do nosso parceiro, que é a Visomes. Então, certificado de calibração, sempre importante realizar com empresas que tenham a acreditação para executar esse serviço, né? Então, sempre checar isso com relação à calibração das balanças.
Bom, e aqui os tipos de ajustes, né? Então a gente tem as balanças atualmente, a maioria delas vão contar com um sistema de ajuste interno, que basicamente o que seria esse ajuste interno? A balança possui aqui pesos internos na célula de carga ali, e são pesos motorizados. Esses pesos eles podem ser acionados manualmente, então às vezes a balança vai ter uma teclinha ali, você vai apertar a tecla, ela vai executar ali o ajuste interno, que a gente chama. Então, às vezes vocês vão escutar um barulhinho ali, a balança fazendo como se fosse um motorzinho se movendo, é justamente a balança executando esse ajuste interno, então ele pode ser acionado manualmente, como eu disse. Existem balanças que já trabalham com um sistema automático de ajuste interno. Basicamente, como ele funciona? Ele detecta variações de temperatura no ambiente e através dessa variação de temperatura, ela automaticamente entende ali o momento que ela deve executar o ajuste interno de forma automática. Então, teve uma variação X ali de temperatura, ela vai automaticamente acionar esses pesos internos para, principalmente, o objetivo disso é corrigir desvios de linearidade. Então, a balança ela tem uma faixa linear, né, de pesagem, mas pode ser que, por exemplo, por variações de temperatura, essa faixa ela suba um pouco ou desça, enfim, dependendo. E a ideia do ajuste é justamente trazer esses desvios de volta aqui para a faixa linear da balança. Então, ela corrige isso através do ajuste interno. Uma outra forma também, existem balanças que você programa, por exemplo, dias da semana e horários específicos para que ela execute, independente de variação de temperatura, independente de um operador ir lá e apertar o botãozinho. Então, programo para que de segunda a sexta-feira a balança execute o ajuste interno às 8h30 da manhã. Então, ela vai executar todo dia esse horário, o ajuste interno, independente de ação ali de temperatura ou de uma ação de um operador acionar isso. Então, isso basicamente as balanças atuais aí, boa parte vão ter esse tipo de mecanismo para auxiliar vocês ali com relação a desvios de linearidade. O outro tipo de ajuste é o ajuste externo, né? Então, o nome já diz um pouquinho, né? O interno, os pesos eles ficam ali dentro do mecanismo da balança. Já o externo utiliza-se pesos externos para execução desse ajuste. Bom, basicamente como que funciona o ajuste externo? Você vai com um peso externo, um peso padrão, a balança ela vai te sugerir um determinado valor de peso, você vai posicionar esse mesmo peso de valor, por exemplo, 10 gramas, coloca sobre o prato da balança e ela vai se ajustar através desse peso que foi colocado sobre o prato dela. Então, ela corrige os erros através desse peso. Então, às vezes eu fiz o ajuste externo, o interno ali várias vezes e ainda assim eu continuo tendo ali um erro de pesagem. Então, a forma que eu vou corrigir vai ser através do ajuste externo, utilizando o peso externo para executá-lo. Porém, entretanto, todavia, esse ajuste externo atualmente ele é proibido por legislação. Então, existe uma portaria no Brasil, portaria 157, que regulamenta a comercialização de balanças aqui no Brasil. Então, por exemplo, a Radivag, iniciamos nossa operação em 2024 e podemos já chegar vendendo nossas balanças aqui no Brasil? Não, de fato a gente tem que passar pela aprovação do Inmetro para isso. Então, a gente faz todo ali o ensaio, o estudo de quais modelos vamos trazer para vender no Brasil, mandamos para eles selecionam algumas amostras, precisamos fazer diversos testes ali de desempenho, testes de temperatura, ensaio de EMC, enfim. Então, a gente tem que fazer diversos testes e emitir relatórios. Após esses relatórios serem emitidos, mandamos para o Inmetro para que eles avaliem se está dentro ali dos parâmetros esperados. Depois disso, mandamos as balanças para o Inmetro, eles avaliam também, fazem os testes na própria sede deles no Rio de Janeiro, e eles emitem uma portaria para que a gente possa comercializar esses modelos no Brasil. Então, a Radivag pode comercializar esses modelos, tem uma portaria, um número certinho de quando essa portaria foi emitida. E nessa portaria 157 que regulamenta
a comercialização de balança no Brasil, um dos pontos que são proibidos é justamente o ajuste externo. E aí vem aquela pergunta, poxa, por que o ajuste externo ele é proibido? Porque basicamente eu que utilizo a balança dentro do meu ambiente industrial, enfim, eu não tenho a mínima intenção eu quero pesar de fato com a balança pesando de forma mais correta possível. Então, se eu tivesse esse ajuste externo desbloqueado, seria uma facilidade para que eu pudesse ali manter sempre a balança pesando de uma forma adequada. Mas a gente vê balança não só em indústria, né? A gente vê balança em comércio, em varejo, por exemplo. E o Inmetro, o próprio órgãos vinculados ao Inmetro, como aqui em São Paulo temos o IPEM, fiscalizam as balanças, né? Principalmente em varejo, foram pegas muitas não conformidades em relação ao ajuste incorreto da balança. Por que em varejo, principalmente? Porque a gente vai comprar nossas frutas, enfim, comprar a carne no açougue, e a gente paga por peso. Então, muitas vezes o IPEM, o Inmetro, iam fiscalizar esses locais e o dono do estabelecimento utilizava-se desse desbloqueio do ajuste externo para conseguir ganhar um pouquinho a mais em cima do produto. Então, muitas vezes a balança estava ajustada de forma incorreta para a gente pesar, por exemplo, colocar 1 quilo de carne, mas a balança apresentar 1,2 kg, por exemplo. Então, depois, através disso, através dessas fiscalizações dessas não conformidades, o Inmetro aplicou o bloqueio do ajuste externo nas balanças. Então, hoje nenhuma balança pode ser comercializada com essa função disponível. Então, voltando até um pouquinho atrás, poxa, fiz a calibração da minha balança e detectei um erro, estou fazendo minhas verificações, vi que a balança está pesando fora. Vou conseguir fazer o ajuste interno, beleza? Se corrigiu, ótimo. Se eu fiz o ajuste interno e ainda assim o erro continua persistindo, o ajuste externo ele vai estar bloqueado. E aí, normalmente, o próprio fabricante ou alguma empresa autorizada pelo fabricante que vai poder fazer esse tipo de execução de ajuste externo. Então, vocês vão ligar para o fabricante da balança que vocês possuem, ou para alguma autorizada, vai o técnico lá, liberar isso através ou de um código de serviço ou através de um software para que possa ser executado e depois bloqueia novamente a balança. E muitas vezes isso precisa romper aquele lacre da balança. Fica na parte posterior, enfim, e aí precisa lacrar novamente a balança para colocar em operação novamente. Voltando também um pouquinho no tema verificação, eu até falei ali rapidamente da importância da verificação, que é justamente prever, né? A verificação funciona muito mais como uma preventiva de detectar erros antes de chegar ali um momento crítico de calibração de fato. O que acontece sobre verificação? Muitas empresas adotam ali o seu próprio procedimento de verificação. Então, já visitei empresas que fazem a verificação diariamente, já visitei empresas que fazem semanalmente, já visitei empresas que fazem a verificação a cada troca de turno. Então, vamos supor que tenha 3 turnos. Turno 1 verifica, turno 2 verifica, turno 3 verifica a balança. Assim como também a questão de quais pesos eu vou utilizar. Tem empresas que utilizam 2, 3, 5, 6, 7 pesos. E por que que isso acontece? Porque não existe, ou aliás, tem talvez uma única norma que direcione como você tem que verificar a balança. Eu pego 3 exemplos de norma, mas basicamente temos a ISO, a GMP e a USP, que é uma norma basicamente para empresas farmacêuticas que exportam, importam dos Estados Unidos. Eu vou de baixo até para cima aqui para falar um pouquinho de cada uma delas. Então a gente tem a ISO. O que a ISO fala em relação a controles de instrumentos de medição? Quando necessário garantir e validar resultados, os equipamentos de medição devem ser calibrados ou verificados em intervalos definidos ou prévio uso, de padrões de medida rastreáveis com padrões nacionais ou internacionais, ajustados ou reajustados se necessários. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Você tem que verificar sua balança periodicamente. Como? Você define, basicamente. GMP, basicamente é a mesma coisa.
Os equipamentos utilizados em pesquisa deverão ser verificados periodicamente, conservados em bom estado e calibrados de acordo com os procedimentos operacionais padrões. Para facilitar, os testes devem ter POPs definidos com finalidade de assegurar a qualidade e integridade dos dados gerados. Novamente, você tem que verificar, mas não te diz exatamente como, periodicidade, quais pesos. Então, essas duas normas dizem que você tem que verificar seu instrumento. E aqui eu pego a farmacopeia americana, a USP, ela tem um capítulo que é o 1251. Dentro desse capítulo, ela direciona muito bem com relação à verificação dos instrumentos de pesagem, né? Então, existem alguns pontos que são bem interessantes, que basicamente a ideia da verificação, primeiramente, é que você tenha uma análise de risco da balança dentro do seu processo. Então, o que seria isso? Eu tenho uma balança que eu peso uma vez por mês. E eu tenho uma balança que todo dia eu faço 20 pesagens nela, por exemplo. Todo santo dia eu estou lá fazendo 20 pesagens. Qual balança representa um risco maior dentro do meu processo? Essa que eu peso uma vez por mês ou a que eu peso todo dia ali, uma quantidade relevante ali de pesagens? A balança que eu peso mais tem um risco maior porque eu estou todo dia ali utilizando ela e pesando várias vezes. Então, qual que é a ideia? A balança que represente o maior risco, eu tenho um cuidado maior com ela. Então, vou verificá-la mais vezes, teoricamente. A balança que eu peso uma vez por mês, de repente, eu posso verificá-la antes do uso. Então, vou utilizá-la antes do uso, eu vou lá e testo ela para ver se está tudo ok. Então, um dos pontos que a farmacopeia fala é justamente essa avaliação individual de cada instrumento dentro do processo de pesagem. Nem todos precisam ser tratados da mesma forma. Então, imagina só, eu uso a balança um mês e vou verificá-la todo dia também. De repente, eu posso ter um espaçamento maior entre essas verificações. Um outro ponto que esse capítulo 1251 da farmacopeia ele menciona é justamente quais pesos, quais pontos eu devo verificar da balança, quais testes eu devo executar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Alguns outros cuidados aí que a gente precisa ter com a balança para prevenir ali, para tomar cuidados como forma preventiva para evitar que eu tenha que fazer alguma corretiva na balança. Então, um dos pontos principais que a gente fala é justamente limpeza. Parece meio óbvio, mas eu costumo reforçar bastante sobre limpeza do instrumento. Bom, basicamente a gente tem o coração da balança, que é a célula de carga, ela fica ali dentro ali do instrumento, nem sempre não está visível ali. Mas a limpeza externa ela pode impactar muito nesse desempenho da célula de carga. Então, muitas vezes ali a gente está pesando um material em pó, principalmente. Pesa um pouquinho, às vezes cai para fora no pratinho, cai na bandeja coletora da balança, enfim. E aí eu vou lá, peso, estou com pressa e deixei ali um pouquinho de sujeira na balança. Isso aqui não vai impactar, vou correr porque eu tenho que fazer uma outra análise. E aí vem a próxima pessoa pesar. Aí pesa, derruba um pouquinho, ela já vê que está sujo, derruba mais um pouquinho. Já estava sujo, não vou limpar. Aí vira um ciclo da balança tá acumulando ali um pouco de sujeira, e aí esse pouco acaba virando muito e acaba gerando algum risco de acesso dessas impurezas, dessa sujeira, dentro do mecanismo da balança. E aí vocês começam a notar, poxa, estou pesando, essa balança estabilizava super bem, estabilizava rápido, hoje ela não estabiliza mais tão rápido. O que pode ser? Pode ter acessado ali algum tipo de material dentro do mecanismo, e isso dificulta ali para a realização, para a estabilização das pesagens na balança. Então, cuidado com a limpeza, isso pode te gerar um transtorno, a falta de cuidado ela pode te gerar um transtorno, que é justamente ter que fazer uma preventiva, abrir a balança, parar essa balança por 1, 2 dias para chamar um técnico para limpar o mecanismo interno dela. Então, às vezes a limpeza externa te reduz um retrabalho muito grande aí de repente ter que deixar uma balança parada por 1, 2, 3 dias para fazer uma manutenção corretiva, né? Então, sempre limpem a balança, pincelzinho para retirar material sólido. Caiu algum material líquido ou pastoso na balança, eu posso desmontar prato para passar um pano, até mesmo lavar, sem problema nenhum. Você pode tirar o prato, pode tirar a bandeja. Normalmente eles são construídos em aço inox, por exemplo, então você consegue lavar, passar uma buchinha, o ladinho amarelo ali da bucha, o lado macio da bucha, para
higienizar, deixa secar por um tempo para evitar que entre água também, que coloque o prato molhado ali no mecanismo novamente. Posso passar um pano, um, um álcool, um sabão neutro, algo nesse sentido. Inclusive, nós temos um guia de limpeza de balança. Depois, se vocês acharem interessante, a gente pode compartilhar também com vocês esse guia, que basicamente ele diz como você deve limpar, o que você pode passar em cada parte da balança, qual tipo de pano eu devo utilizar, ou se eu utilizo uma flanela, um pano mais rígido, bucha, enfim. Então, tudo isso é direcionado aqui para a limpeza da balança. Transporte da balança não é comum, basicamente. Normalmente a balança ela é montada ali, colocada no seu local, dificilmente vai ser necessário transportá-la. Mas se for uma necessidade, é importante tomar o cuidado com o transporte da balança. A balança hoje, ela ainda assim, ela já é bem mais robusta com relação a mecanismo de pesagem do que balanças mais antigas, que tinham várias lâminas, tinha que travar a balança para transportar. Hoje não tem essa necessidade de trava, principalmente as balanças mais modernas. Mas, se possível, vou ter que mandar a balança para fazer uma manutenção no fabricante. Coloca numa caixa. Se tiver a caixa da balança, melhor ainda, que ela já vai toda preparada ali para você transportar a balança. Mas se não tiver, tenta colocar numa caixa que ela se mova o menos possível. Tem aquelas espumas expansivas ali que se moldam ao formato da balança. Vocês podem utilizar isso também para transporte. Se necessário, seria interessante. Se for um transporte mais curto, que eu vou modificá-la, levá-la de um laboratório para outro, de repente estou fazendo uma mudança de layout, de estrutura, vou pegar minha balança, ela foi para a sala ao lado ali agora. Tomar cuidado com pancada, obviamente não deixar a balança cair no chão, porque isso pode gerar um dano ali a componentes internos, a célula de carga da balança. E até com relação a isso, a mudança de balança do ambiente. Então, estou com ela na minha sala, por mudança de layout dentro da empresa, ela vai para a sala ao lado. Basicamente, não é uma mudança tão grande de ambiente, mas é uma mudança. Eu preciso calibrar novamente essa balança. A balança ela sempre vai ser calibrada no local de uso dela. Então, estou na sala A, calibrei ela, eu tenho determinadas condições ambientais de temperatura, corrente de ar, vibração de bancada, que são particulares daquele local. Então, às vezes, eu modifico a balança de local, ela já vai ter outras interferências ambientais diferentes daquela. Então, por isso a importância de mudar a balança de local, calibrar novamente para, de fato, emitir um novo certificado de calibração para verificar se está tudo ok nesse novo ambiente de instalação da balança. Bom, manuseio de pesos, balanças, mas principalmente pesos padrão, sempre utilizem as ferramentas para isso, nas ferramentas adequadas. Então, quando a gente fala em peso padrão, normalmente vão ter as pinças ali para manuseio, de preferência que as pinças tenham essas pontinhas emborrachadas, né? Justamente para não ter um atrito metal-metal ali do peso, isso pode gerar um desgaste e impactar ali na incerteza do peso. Nunca peguem o peso diretamente com a mão, porque a mão pode estar engordurada, posso ter transpiro, sou uma pessoa que transpira bastante, peguei o peso diretamente com a mão, posso transferir isso para o peso. Então isso pode impactar ali depois quando for utilizar. Então, vou exagerar aqui, estou com a mão bem engordurada, peguei o peso, transferi um monte de gordura ali para o peso, alguém vai utilizar esse peso depois para verificar a balança, vai dar um erro de medição. Então, o peso que era 10 gramas vai estar dando 10,2, 1,200, alguma coisa, enfim. Então, isso pode impactar ali durante um processo de verificação. Então, poxa, vou tirar minha balança de uso, mas o erro não estava na balança, estava no peso que foi manuseado de forma incorreta. Mesma coisa, peso cair no chão. Então, principalmente pesos maiores, você vai conseguir encontrar. Não sei se todos vocês já manusearam aqueles pesos de miligrama, 2 miligramas, que são bem pequenos. Então, às vezes, cai no chão, é difícil até de achá-los depois. Né? Então, queda de peso, na queda ele pode danificar, pode perder um pouco de massa. Então, tudo isso impacta ali no processo depois de utilização desse peso padrão. Então, sempre utilizem as pinças, luvas, né? Então, existem algumas luvas específicas também para manuseio de peso padrão. Então, sempre tomem esse cuidado durante a utilização dos pesos.
Falando um pouquinho de tipos de célula de carga, então, hoje, basicamente, existem duas tecnologias que são bem convencionais ali em relação a tipos de mecanismo de pesagem, que é a célula de carga strain gauge. Basicamente, ela funciona através de uma deformação que comprime o bloco da célula de carga, não algo que seja visto a olho nu, né? Mas basicamente quando eu coloco ali um peso sobre o prato, ela vai comprimir, gerar uma compressão e gerar ali um sinal eletrônico ali para converter ali essa deformação da célula de carga em um valor de massa, né? Então, normalmente essa tecnologia é muito comum, basicamente para balanças de ambiente industrial, principalmente. E a outra tecnologia que temos atualmente são as células de carga através de compensação de força eletromagnética, essa célula de carga EMFC. Aqui são algumas imagens desse tipo de célula de carga. Ela já funciona de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu coloco um objeto sobre o prato de pesagem, eu vou gerar uma movimentação. Então, ela está, vamos dizer, em equilíbrio nesse sensor óptico, ela vai sair desse equilíbrio, vai também gerar um sinal ali para o transdutor. Esse sinal vai ser, ela tem um campo de força eletromagnética que vai gerar uma força contrária de mesmo valor, voltando basicamente ao equilíbrio, que é esse sensor óptico, e basicamente ela zera os valores de força, sobrando somente ali o valor de massa que deve ser apresentado ali no display da balança para vocês. Essa já é muito comum, basicamente, ali, principalmente balanças de laboratório, a gente vê com bastante frequência. Algumas outras características gerais de balança, né? Voltando um pouquinho, acho que as duas mais comuns que a gente escuta com bastante frequência quando falamos em balança, resolução e capacidade máxima. Então, quando a gente fala em resolução, menor unidade mostrada após o ponto decimal. Ou a forma mais comum que a gente fala é quantas casas após a vírgula. Ou seja, uma balança ela pode ter 4 casas, 5 casas, 6, 7, 2, enfim, casas após a vírgula. A gente pode se referir à resolução também, falando propriamente ali que é uma balança de 0,1 miligrama ou 0,0001 grama. Tudo isso significa a mesma coisa, 4 casas, 0,1 miligrama ou 0,0001 grama, tudo isso quer dizer a mesma coisa, são só formas diferentes de se expressar essa condição da resolução. Outra característica é justamente a capacidade máxima, que é o total do intervalo de pesagem que eu preciso que essa balança possua. Tá, eu preciso que a balança tenha 200 gramas, 220 gramas, 210 gramas de capacidade máxima, 100 gramas, enfim. Então, o quanto eu desejo que essa balança me permita ali de capacidade máxima. Então, são duas das mais comuns características de balança. Para a gente, como fabricante, a gente que trabalha com balança no dia a dia, é a forma que normalmente um cliente solicita para a gente: olha, preciso de uma balança que tenha 4 casas e 200 gramas de capacidade máxima, ou 5 casas e 200 gramas, preciso de uma balança com 10 gramas e 6 casas. É a forma mais comum da gente receber solicitações ali de balança. São duas das principais, ou as mais comuns, mas existem outras características que são bem importantes quando a gente fala sobre balanças. A gente vai falar mais um pouquinho aqui para frente sobre cada uma delas. Existem balanças também que possuem um duplo range. O que seria esse duplo range? É uma balança que ela vai, digamos, ter duas faixas de pesagem com resoluções diferentes. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma balança, a AS82220. O que isso quer dizer? Que de 0 a 82 gramas, essa balança ela vai ter uma resolução de 5 casas após a vírgula. A partir de 82 gramas, então coloquei 82,1 ali no prato de pesagem. Ela vai se tornar uma balança com 4 casas de resolução. Então ela tem dois ranges de pesagem diferentes. Até 82 gramas eu tenho 5 casas. De 82 em diante, ela se torna uma balança de 4 casas. Então ela tem duas faixas de pesagem diferentes. Então muitos fabricantes trabalham aí com esse tipo de tecnologia, balança que tem uma dupla faixa de pesagem ali para utilização.
normalmente são balanças que trazem ali um custo menor do que uma balança que tenha toda uma faixa de pesagem com a mesma resolução. Então, se eu tenho de 0 a 200 gramas 5 casas na faixa toda, ela tem uma tendência de ser uma balança um custo superior a essa balança que tem a dupla faixa de pesagem. E aqui os tipos de balanças, né? Então, hoje, o que a gente encontra de maior resolução quando falamos em balança especificamente são as ultramicrobalanças, chegam até 7 casas após a vírgula, microbalança 6 casas, semi-microanalítica 5 casas, analítica com 4 casas de resolução, balança semi-analítica ou de precisão com 3 casas, precisão 2 casas, 1 casa, então são as resoluções mais comuns. E há uma tendência também, né? Normalmente, quanto maior a resolução, a tendência é que a balança ela tenha uma menor capacidade de pesagem. Então, por exemplo, uma balança de 7 casas, você vai ter ali no máximo 6 gramas de capacidade máxima para essa balança. Então, você ganha muito em resolução, em precisão de pesagem, principalmente em pequenas quantidades de amostra, mas você não vai ter uma balança com uma alta capacidade. Bom, a gente falou, vou falar um pouquinho das incertezas de medição, aproveitando até o gancho da resolução aqui que a gente estava falando. Ela também impacta na incerteza, ela é uma incerteza, uma propriedade nominal, e a gente tem outras propriedades também de incerteza de medição, que são propriedades de medição, como sensibilidade, linearidade, excentricidade e repetibilidade. Um pouquinho de cada uma delas. Bom, sensibilidade, basicamente, ela vai ser a diferença entre o valor indicado e o valor nominal do peso. Então, eu tenho um peso padrão de 200 gramas, que é o valor nominal dele, eu coloco ele na balança, nem sempre ele vai dar 200 gramas ali exatamente, às vezes ele dá 199,9992, 9995, enfim, ou pode ser que ele dê 200,00004, algo nesse sentido. Então, essa diferença entre o valor nominal e o valor indicado na medição é justamente o desvio ali de sensibilidade na balança. Normalmente, onde é mais fácil da gente encontrar esse desvio de sensibilidade? Ele é muito mais perceptível no final da faixa de pesagem da balança. Então, quando eu quero fazer uma avaliação da sensibilidade da balança, é muito mais comum de encontrar esse desvio próximo ao final da faixa de pesagem. Então, eu vou utilizar ali um peso próximo ali ao 100% da balança. E para complementar esse teste de sensibilidade, eu posso utilizar um segundo peso, que é um peso que equivale a aproximadamente 5% da faixa de pesagem da balança. Então, nesse exemplo aqui, temos uma balança de 200 gramas de capacidade máxima, 210, 220, enfim. Então, vou utilizar um peso de 200 e um segundo peso aqui de 5% dessa faixa total, um peso de 10 gramas, por exemplo. Então, avalio o início da faixa com 10 e o final da faixa com um próximo ali ao 100% da balança. Por que eu não preciso aqui de um peso no centro da faixa? Porque, basicamente, se eu asseguro que o início e o final da faixa estão pesando de forma adequada, de forma correta, o restante da faixa ela vai ser linear. Então, não preciso, teoricamente, aqui ter pesos intermediários para verificar a balança. Não sei se vocês vão lembrar, aquele slide que eu coloco o GMP, ISO, coloco a USP também como uma norma que fala sobre verificação. E justamente como eu disse, a farmacopeia, capítulo 1251 da USP, é o que melhor direciona com relação ao procedimento de verificação. E é justamente lá que existe essa recomendação desses dois pesos para verificar a faixa de pesagem da balança. Bom, temos a repetibilidade, que basicamente, quando a gente fala em repetibilidade, descreve a habilidade da balança para proporcionar os mesmos resultados em consecutivas pesagens, utilizando o mesmo padrão, a mesma carga. E a medida quantitativa para avaliar a repetibilidade da balança é o desvio padrão. Então, basicamente, quando a gente avalia a repetibilidade, são 10 pesagens que a gente executa e o desvio padrão vai ser minha medida quantitativa ali para fazer a avaliação da repetibilidade. Por que a repetibilidade é bem importante? É um teste que é bem importante. Voltando aqui na sensibilidade. Estou falando aqui de uma balança de 200 gramas, que ela pode ter 4 casas, pode ter 5 casas, por exemplo. Então, estou avaliando o início da faixa aqui com 10 gramas.
Mas pode ser que nessa balança de 4 casas aqui eu esteja pesando, eu pese ali na minha rotina 100 miligramas. Como é que eu asseguro aqui que o início da faixa, se eu estou pesando a partir de 10 gramas, está pesando de forma correta? Uma das formas de avaliar é justamente o teste de repetibilidade, que ele é o teste utilizado para definição do peso mínimo da balança. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Bom, quando a gente avalia a repetibilidade, a gente tem possibilidades de acontecer aqui no teste. Então, a gente tem a possibilidade de a balança não repetir nada. Então, vem aqui, estou colocando 10 gramas, tá? 10,5, 11, vai para 11,2, depois dá outro valor. Cada hora dá um valor diferente. Então, ela nem tem uma boa repetibilidade e ela também não é exata, porque eu estou colocando 10 gramas e ela está cada hora dando um valor diferente. Segundo caso, eu tenho uma boa repetibilidade, estou colocando o meu peso de 10 gramas. Está dando 12, mas está repetindo 12 aqui. 12, 12, 12, 12. Beleza. Temos um problema, mas dá para corrigir. Vou voltar aqui daqui a pouquinho. E temos o terceiro caso, que é o caso ideal, que eu estou colocando ali meu peso de 10 gramas e está repetindo ali, se aproximando sempre ali os valores. Tá? Então, ela tem uma boa repetibilidade e ela é exata também. Então, voltando aqui nesse caso do centro aqui, que ela repetiu bem, mas não me deu o valor exato. O que eu preciso fazer nessa balança? Ajustá-la. Então, pode ser que um ajuste interno venha corrigir, se o desvio estiver sendo muito grande, aquele ajuste externo vai fazer essa correção do erro de exatidão da balança. Já no primeiro caso, que ela nem repete, nem tem uma exatidão, aqui já é um caso de, pode ser um problema mecânico na balança, então pode ser que eu tenha que trocar a célula de carga dela para corrigir esse problema, tá? Então, que são as possibilidades quando executamos ali o teste de repetibilidade. O outro teste ali para avaliação da incerteza de medição da balança é justamente a excentricidade, que é onde a gente avalia a carga de canto da balança, né? Se ela está pesando corretamente, mesmo que eu não esteja com o meu padrão ou a minha amostra exatamente no centro do prato da balança. Acho que todo mundo aqui tem o hábito de, quando vai pesar, pesar exatamente no centro, né? Tentar colocar ali ao máximo no centro possível. Mas se porventura não tiver exatamente no centro, a balança ela tende a pesar de uma forma adequada, mesmo que isso não aconteça. Como é avaliado a excentricidade? Justamente fazendo testes pesando no centro e nos 4 cantos do prato da balança, seja um prato quadrado, retangular ou um prato circular também. Esse teste é executado nos 4 cantos do prato de pesagem. Por fim, a gente tem aqui a linearidade, né? Então, a gente fala em linearidade, justamente a balança pesar correta em toda a faixa de pesagem. Eu falei ali no início que, na sensibilidade, quando eu testo dois pesos ali, eu garanto que a faixa linear está pesando de forma correta. Mas existe o teste de linearidade, que ele é feito justamente na calibração, onde são avaliados pontos do início, passando por pontos aqui intermediários, até chegar no final da faixa de pesagem da balança. Então, normalmente esse teste ele é executado durante a calibração e vocês no dia a dia não têm a necessidade de realizar esse mesmo teste com vários pesos. Como eu disse, utilizando 2 pesos, 3 pesos, enfim, você vai assegurar que isso vai estar, que esse desvio vai estar dentro dos parâmetros ali esperados. Voltando um pouquinho aqui no termo resolução, que a gente falou ali no início como uma propriedade nominal, voltando também como uma característica da balança, qual que é a importância da resolução ali quando a gente fala em instrumentos de pesagem, né? Então, a gente tem ali uma balança que tem 4 casas de resolução, né? 0,1 miligrama. Eu posso pesar exatamente aqui 0,1 miligrama? Então, eu quero medir exatamente o valor de resolução. Posso fazer isso? Eu posso, vou tentar lá fazer minha pesagem, mas eu não deveria. E por que eu não deveria? Vamos supor que eu coloque aqui uma amostra no prato, estou querendo pesar 1 miligrama, mas eu coloquei ali uma quantidade que equivale a 0,05 miligrama. A balança ela não tem essa segunda casa após a vírgula. Então, o que ela vai fazer? Ela vai arredondar esse valor. Então, estou colocando ali, tem algo equivalente a 0,05 miligramas,
mas eu não tenho essa segunda casa, ela arredonda para mais nesse caso. Então, eu estou enxergando exatamente o que eu gostaria de pesar aqui, que é o 0,1, mas na verdade eu tenho um valor equivalente a 0,05 no prato da balança. Então, estou enxergando uma coisa, mas estou pesando outra. Vamos supor que nesse caso agora eu coloco um valor equivalente a 0,149 miligramas no prato da balança. Novamente, ela não tem essas casinhas aqui após a vírgula. Então, ela novamente arredonda, dessa vez para baixo, para menos. Né? Então, estou colocando 0,149 miligramas, mas ela está apresentando 0,1 miligrama, que é o que eu gostaria de fato ali de pesar. Então, no primeiro caso, eu estou pesando menos, no segundo, estou pesando mais. Então, pode ser que eu, nesse caso aqui, pesando menos, ou vou fazer uma formulação depois, algo nesse sentido, não vai dar o resultado esperado na minha formulação. E nesse caso, posso estar desperdiçando aqui um material que seja valioso ali para o meu dia a dia de pesagem, que tem um custo elevado. A diferença entre os pesos ela é de 0,1 miligrama. E a grande questão aqui é o seguinte: quando a gente tenta pesar exatamente ali na última casa de resolução da balança, a gente admite uma possibilidade de erro de até 100%. Então, aqui, colocando 0,05, ela está me apresentando 0,1. Então, como ela não tem essa capacidade de enxergar ali a casas anteriores, ela arredonda e pode me possibilitar ali um erro de até 100% na pesagem. E como a gente faz para reduzir isso? A gente pode ou aumentar a quantidade de amostra que eu estou pesando na mesma balança, então continuo com minha balança com resolução de 0,1 miligrama, mas agora eu quero pesar 1 miligrama nessa balança. Novamente, coloco um valor de massa ali equivalente a 0,95 miligramas, arredondou para 1. Coloco um valor equivalente a 1,049, arredondou para menos, arredondou para 1. A diferença entre os pesos ela permanece ali de 0,1 miligrama, mas a gente reduz aqui o erro de pesagem para 10%. Então, na mesma balança, mesma resolução, aumentei um pouco a quantidade de amostra que eu vou pesar, então deixei de tentar pesar 0,1 miligrama e passei a pesar 1 miligrama nessa balança, reduzi aqui minha faixa de erro para 10%, só aumentando a quantidade de massa. Ah, poxa, Raul, eu não consigo, eu tenho que pesar aquele 0,1 com erro de 10%, por exemplo. Então, a balança de 4 casas não vai ser a mais adequada para você fazer isso. Vai ter que ser uma balança de 5 ou até mesmo de 6 casas para te atender ali com uma precisão mais, com erro de pesagem, aliás, mas mais adequado. Né? Então, ou eu aumento a quantidade de amostra para reduzir o erro, ou tenho que trabalhar com uma balança de resolução maior. Exemplificando um pouco dessa questão de erro de resolução aqui. Então, temos uma balança com 6 casas de resolução. Se eu peso exatamente na última casa, eu posso estar admitindo um erro de até 100%. Conforme eu vou trazendo para mais próximo a vírgula, eu vou reduzindo o erro. Pulei uma casinha para frente, reduzo o erro para 10%. Mais uma casinha, reduzo o erro para 1%. Pulei mais uma casinha, 0,1% de erro. Hoje, quando a gente fala em tolerância de pesagem, o que a gente tem de mais rígido em relação a isso é justamente, voltando aqui à farmacopeia americana, então as indústrias farmacêuticas que precisam seguir aquela norma definem, na verdade a norma define um erro de 0,10% para pesagem, né? Não é nem 0,1, é 0,10, porque o 0,1 ele pode ser 0,11, 0,12, 0,13, então eles têm um zerinho aqui ainda, 0,10% como erro de pesagem. Então, o que a gente tem de mais rígido hoje, um outro capítulo, né, eu comentei do 1251 que fala de verificação, o capítulo 41 fala sobre essa tolerância de pesagem para indústrias farmacêuticas que seguem a norma USP. Por que eu acabo falando um pouco sobre resolução, a gente falou ali sobre repetibilidade, enfim, esses conceitos e quantidade mínima ali de amostra que a gente deseja pesar na balança. Justamente porque a faixa fina ali de pesagem, ou a faixa mais próxima ali do início de pesagem da balança, é onde a gente costuma dizer que é a faixa mais crítica para pesar. Então, existem dois conceitos quando a gente fala em capacidade mínima de pesagem da balança, que são comuns ali no dia a dia. O primeiro deles é a carga mínima, e a gente tem também o peso mínimo. A carga mínima ela vai ser definida por legislação, por
por norma. Então, a portaria 157, que regulamenta a comercialização de balanças, ela tem toda a parte metrológica e, através dessas informações metrológicas, são definidos os valores de carga mínima da balança. Então, todos vocês tiverem balança, vocês podem olhar que tem uma plaquinha, uma etiqueta ao lado da balança, que vai ter carga máxima, que é a capacidade máxima da balança, vai ter um mínimo ali, que é a carga mínima, definida por portaria, vai ter o E, que é o valor o número de divisão de verificação, e vai ter o D, que é a resolução da balança. Então, são esses 4 parâmetros que tem nessa etiqueta, dentre eles a carga mínima. Basicamente, o que define isso? Valor de carga abaixo do qual os resultados de pesagem podem estar sujeitos a um erro relativo excessivo. Então, o que quer dizer? Que se eu peso abaixo dessa carga mínima, eu posso estar admitindo um erro relativo muito grande. Tá? Então, não especifica qual é o número desse erro, qual é o percentual desse erro, mas eu estou posso pesar com um erro muito excessivo se eu pesar abaixo daquela carga mínima da balança. Eu fiz alguns cálculos algumas vezes com algumas balanças e normalmente fica um erro ali na faixa de 5% ali quando eu peso exatamente na carga mínima da balança. Então, se eu peso abaixo, com certeza eu vou estar admitindo ali um erro de pesagem pelo menos acima de 5%, na maioria das vezes. E aí, basicamente, quando a gente fala em carga mínima, a gente está dentro ali de metrologia legal. Quando a gente fala em peso mínimo, ele já é calculado de acordo com condições ambientais, tolerância de processo, menor amostra líquida que vocês vão pesar. E aqui o que a gente garante? A gente garante que a pesagem está dentro das tolerâncias do processo de vocês. Então, o peso mínimo ele é ensaiado, então existe um serviço que, por exemplo, nós executamos, que vamos até a empresa de vocês e testamos a repetibilidade da balança. A partir da repetibilidade da balança, a gente consegue definir o peso mínimo já dentro dos parâmetros do processo de vocês. Então, por exemplo, vamos supor que vocês tenham definido que tolerância de processo é 1% e vocês desejam pesar ali numa determinada balança 10 miligramas. Através do ensaio do peso mínimo, a gente vai dizer para vocês se é possível ou não pesar dentro dessa faixa desse erro de pesagem para aquela determinada balança. Então, basicamente, o peso mínimo ele vai ser a menor quantidade de amostra necessária para realizar uma análise quantitativa precisa, com o erro de medição da balança tomado em consideração. Então, basicamente, a gente vai garantir que para aquela balança você pode pesar a partir de um X valor, que você vai estar dentro da sua faixa de tolerância de processo aceitável. Então, carga mínima, a gente te garante, é uma garantia de metrologia legal. Peso mínimo é uma garantia de atendimento ao processo especificamente de vocês. E aí vem aquela questão, poxa, eu não tenho uma tolerância de processo definida, onde eu consigo buscar esse tipo de informação? Bom, normalmente a tolerância ela vai ser definida em percentual de erro, então mais ou menos em porcentagem. Então, vou pesar 10 miligramas, eu admito mais ou menos 10% de erro. Então, quer dizer que se eu pesar 10,1 ou 9,9, está dentro ali da minha faixa de pesagem. Esse tipo de tolerância, na maioria das vezes, é definido através de requisitos do processo, sistema de qualidade ou por requisitos regulatórios. Então, quanto menor a minha tolerância, a tendência é que eu precise de um instrumento com maior precisão. Então, volto novamente aqui à USP 41, que requer uma tolerância de 0,10% para pesagens. Não tem uma tolerância definida. Dá para calcular, por exemplo, conforme abaixo. Vamos supor aqui que eu pese 10 gramas, meu desvio máximo aqui permitido seja de mais ou menos 0,1. Então, eu sei que o meu desvio é 0,1, eu divido o meu menor peso líquido, divido por 10, que é meu menor peso líquido, e multiplico por 100 e obtenho aqui minha tolerância de processo. Por exemplo, aqui 1% de tolerância. Uma nota que, basicamente, quando a gente fala em 1% de tolerância, isso acaba atendendo boa parte ali dos sistemas de qualidades ali que estão de acordo com os requisitos da ISO. Então, costuma ser uma tolerância bem tranquila aí para a maioria dos segmentos de atuação ou que utilizam balança. Bom,
algumas fontes de erros aqui relacionados ao processo de pesagem, e eu acho que muitas dessas fontes de erros, elas estão relacionadas ao próprio ambiente de instalação da balança. A balança ela é muito sensível, principalmente dependendo da resolução da balança, ela é muito sensível a condições ambientais. Por exemplo, ar-condicionado. Então, se eu tenho um ar-condicionado direcionado para a balança, posso ter uma dificuldade de estabilização. Então, estou lá pesando uma balança de 4, de 5 casas, abro a porta, ela começa ali a variar. Pode ser essa corrente de ar vinda de um ar-condicionado que esteja impactando. Então, de preferência, que eu não tenha ar-condicionado voltado diretamente para a balança, e se for possível, no ambiente de instalação da balança, que seja ar-condicionado de teto, né, e não aqueles que ficam na parede. O ar-condicionado de teto tem uma tendência a impactar menos ali no desempenho da balança. Tá? Então, se for possível, obviamente. Eu falo muito aqui de condições ambientais, a gente sabe, o que eu vou falar basicamente é muito o mundo ideal, né? Então, nem sempre é onde a gente vai atingir essa condição de fato. Mas quanto melhor a gente, mais se aproximar dessas condições que eu vou falar aqui, melhor. Outro ponto, bancada. Então, bancada de preferência que tenha aquela parte superior em pedra, né, que seja aquela parte de granito. Se eu tiver aquela parte destacada na própria bancada com o sistema ali que vai absorver as vibrações, vai ajudar muito também. Ou posso colocar também aquelas pedras sobre a bancada também para minimizar ali efeitos de vibração durante o meu processo de pesagem. Aqui, por exemplo, a bancada ela está fixa à parede, então, de preferência, o ideal é que essa bancada ela tenha uma pequena distância entre a parede e a bancada, que tem um espaço. Por quê? Pode ser que do outro lado da parede eu tenha aqui alguma máquina, algo nesse sentido, que esteja gerando uma vibração na própria parede. Então, por mais que eu tenha uma bancada muito boa, que tenha um sistema anti-vibração, se ela estiver fixada à parede, essa vibração que esteja do outro lado da parede, ela pode impactar no meu resultado de pesagem também. Então, se eu puder ter um espaçamento ali entre a bancada e a parede, melhor. Outro ponto, você vê que a bancada com um vão livre. De preferência que eu não tenha nem portas e nem gavetas aqui na bancada. Por que disso? Então, às vezes eu estou pesando e vem o meu colega e precisa pegar algum material que esteja na gaveta, que esteja na porta. Então, eu tenho que parar minha pesagem, vai vir alguém, abrir gaveta, fechar a porta, fecha a gaveta, e tudo isso também pode gerar uma instabilidade, além, obviamente, de atrapalhar um pouco ali na minha rotina de pesagem. Então, se possível também que não tenha esse vão livre aqui, esse espaço entre a sustentação aqui da bancada. Raul, Por favor. vamos lá. Temos duas perguntas aqui. Então, antes de ir um Uhum. pouquinho mais para frente, vamos responder para eles, pode ser? Pode ser, por favor. Vamos lá. A primeira é seguinte, tá? Se eu realizo a tara de uma balança com um peso, tá? Uhum. Acima da carga mínima, acho que é o peso mínimo, na verdade, né? Aham. Ainda esse erro persiste, ele continua? Sim, porque o peso mínimo ele é para ele te garante ali em relação ao peso líquido. Então, por mais que eu tenha uma tara ali que exceda ali aquela faixa de, vamos dizer, de incerteza da balança para pesar um pouco menos, vamos supor, a balança tem um peso mínimo de 10 miligramas, eu coloco 100 miligramas, já tenho 100 ali, vou colocar 1 miligrama agora para pesar, porque eu já tenho 100. Quando a gente define o peso mínimo da balança é sempre em relação ao peso líquido de amostra. Então, ele não, por mais que eu tenha uma tara ali, vamos dizer que eu volto a ter o zero ali em diante da balança. Uhum. É uma pergunta frequente que a gente recebe, né, Raul? Essa Exato, questão do exato. peso mínimo. Mas é isso mesmo, porque ele está ligado, na verdade, à variação dos dígitos mínimos da balança, né? E como o Raul falou, é o peso líquido, tá? Uhum. E uma segunda pergunta, Raul, aqui a pessoa se identificou, que é o Andreas Thomas, tá? É possível fazer a pesagem com precisão dentro de uma cabine de fluxo laminar
considerando o erro por deslocamento de ar? Também uma pergunta que a gente sempre recebe, né, Raul? Com muita frequência. Bom, É. é possível, sim. Obviamente que uma capela de fluxo laminar ela tem as suas peculiaridades, justamente por ter esse fluxo de ar ali dentro. E muitas vezes tem balanças que nem chegam a estabilizar dentro desse tipo de ambiente. Nós temos alguns trabalhos bem interessantes, algumas balanças já instaladas nesse tipo de condição de fluxo laminar, pesando com excelente precisão e com excelente estabilidade. Obviamente que quando a gente fala de uma capela de fluxo laminar, quando a gente faz todo o processo de instalação, de qualificação da balança dentro desse ambiente, os testes eles são executados em condições reais ali, com, por exemplo, o fluxo ligado, para a gente conseguir ali definir, seja a incerteza da balança, o peso mínimo, já considerando esse fluxo que vai ser ali gerado sobre a balança ali no dia a dia de operação. Então a gente avalia o desempenho da balança já em condição real. É possível sim pesar com precisão, mas obviamente que todos os testes eles são feitos durante a instalação, qualificação da balança, já considerando esse impacto do fluxo para assegurar para você. Porque não adianta de repente eu chegar, calibrar a balança, fazer um ensaio de peso mínimo com fluxo desligado, vai dar um peso mínimo de, sei lá, 2 miligramas na balança. Quando você ligar o fluxo, obviamente que vai impactar um pouco, pode ser que impacte um pouco em desempenho, e aí vai de repente aquele peso mínimo de 2 vai ser 2,5, vai ser 3. Então a gente ensaia tudo isso para garantir ali a precisão, já considerando o ambiente real de trabalho. Mas sim, é Uhum, possível. uhum. E lembrando que também isso, né, Raul, depende muito da Uhum, tecnologia de cada equipamento de pesagem, cada balança, né? No uhum, nosso caso, nossos instrumentos têm uma grande estabilidade. Depois, acho que até no final seria interessante, Raul, uhum. compartilhar aquele vídeo da balança dentro do fluxo laminar lá para mostrar para Ah, eles, tá uhum, bom? beleza. Eu não sei se eu tenho fácil, se você puder meio que deixar separado, Fernando, Pode e deixar, compartilhar, por gentileza. tá bom. Obrigado, Fernando. Bom, ainda aqui, eu já estava passando o próximo slide, mas tem uma outra coisinha aqui que impacta, que é justamente janelas, né? Então, o ideal é que eu não instale a balança próxima a portas e janelas, né? Principalmente janela. Porque se eu tenho uma janela aqui, principalmente uma janela que eu abro, fecho, isso pode gerar corrente de ar externo, mas principalmente eu posso ter uma troca de temperatura com o ambiente externo com uma certa frequência, né? Então, às vezes, durante o dia, eu estou numa determinada temperatura, vai esquentando ali durante o dia, eu vou ter muitas variações de temperatura dentro do meu ambiente de pesagem. Como eu disse, lá atrás a balança ela tem, a maioria delas atualmente vai ter um sistema que vai fazer o ajuste interno, mas se eu puder minimizar, deixar a minha temperatura de ambiente o mais estável possível, é melhor. E a gente vai ver isso também no próximo slide. Com relação à porta, quando eu abro a porta, principalmente a porta de abertura convencional, que a gente empurra ela gera também um empuxo de ar. Então, isso, se eu estou pesando ali, vem alguém, abre a porta, fecha, abre de novo, fecha, isso pode gerar também uma instabilidade durante a pesagem. Então, de preferência, um pouco distante da porta enfim, de janelas. E se eu puder ter uma porta de correr para abrir e fechar, isso impacta muito menos do que a porta convencional. Ainda sobre temperatura no ambiente, muitas vezes o pessoal fala qual que é a temperatura ideal de trabalho para uma balança, tá? Eu diria que a temperatura ideal é uma temperatura estável dentro do range que a balança permita que você trabalhe. Então a balança ela vai te permitir que você trabalhe entre uma temperatura de 10 a 40 graus Celsius. Então, se minha temperatura do laboratório é 10, se a minha temperatura é 40, está dentro ali do que a balança aceita como ideal para trabalho. O que não é interessante? Que eu tenha muita variação de temperatura durante o dia. Então, por exemplo, eu inicio o dia com 10 e termino com 40 no meu laboratório. Então, tinha uma variação enorme de temperatura durante um período ali de 8 horas, por exemplo. Então, o mais importante é que eu consiga manter a temperatura do meu ambiente de pesagem o mais estável possível. Então, aqui a gente tem aqui algumas mudanças aqui de temperatura, como, vamos dizer, mundo ideal novamente.
dentro de um período de 1 hora, o ideal é que eu tenha no máximo ali mais ou menos 0,3 graus Celsius de variação. E dentro de um período de 8 horas, mais ou menos 0,8 graus Celsius de variação seria o ideal ali quando a gente fala em instalação de balança. Mesma coisa para a umidade. Você pode trabalhar entre 40% e 80% de umidade relativa do ar. Novamente, é interessante que não ocorram grandes variações durante o dia. Começar com 40, terminar com 80, começar com 80, terminar com 40, enfim. O que seria ideal dentro de um período de 1 hora? Mais ou menos uma variação de 1% de umidade relativa do ar. E dentro de um período de 8 horas, mais ou menos 4%. Outro ponto é a temperatura da amostra. Às vezes eu tenho uma amostra ou gelada, ou fria, ou uma amostra quente, morna. O que é ideal quando a gente fala em pesagem das amostras na balança? Que eu pese sempre a amostra em temperatura ambiente. Então, muitas vezes eu coloco aqui um objeto que esteja numa temperatura diferente, isso pode impactar em desvio de linearidade durante a pesagem. Então, às vezes pode ser que eu esteja pesando ali 2 gramas, mas devido a esse desvio vai estar apresentando um 1,9992. Então, a temperatura da amostra também pode impactar ali no resultado de pesagem. Então, se for possível, obviamente que tem casos ali que eu preciso pesar a amostra numa temperatura ou morna ou mais gelada, enfim, mais fria, mas se for possível, sempre pesar as amostras em temperatura ambiente. E outro ponto é justamente sobre a aclimatação das balanças, né? Então, a balança ela tem um tempo ali de aquecimento do mecanismo, vamos dizer assim. Então, eu ligo a balança na tomada, ela vai ter um determinado período até ela chegar no ponto ideal de aclimatação dela, que é onde ela vai ter o melhor desempenho aqui de repetibilidade. Então, às vezes, principalmente quando um técnico vai lá instalar a balança, uma balança de 5, de 6 casas, liga na tomada, e aí, poxa, o pessoal fica olhando, pô, mas ele não vai calibrar a balança já? Está só preenchendo o papel? Então ele está aproveitando ali para preencher ali alguma documentação de qualificação, fazer testes mais eletrônicos ali de configuração na balança, porque ele precisa esperar um tempo para que a balança atinja o seu ponto ideal de estabilização. Então, pode ser balança que ela tem esse ponto depois de 60 minutos, depois de 2 horas. Vai ter balança que ela precisa de 8 horas para atingir o ponto ideal de aclimatação dela quando eu ligo ela na tomada. E aí é onde ela atinge ali o ponto ideal de repetibilidade. Então você vê aqui no gráfico de baixo, liguei a balança, aqui ela não está repetindo tão bem os valores, vê que tem desvios bem excessivos aqui. Quando ela vai atingindo o ponto ideal de repetibilidade, esse desvio aqui ele vai ser bem reduzido, trazendo ali o ponto ideal de precisão de pesagem da balança. Então, balança fora da tomada, liguei ela novamente, eu tenho que esperar um período de estabilização. Normalmente isso está definido em manual para cada tipo de instrumento, para cada tipo de balança, mas eu necessito esperar esse tempo de estabilização. Então, por isso que a gente recomenda que sempre a balança ela seja mantida na tomada, sempre o tempo todo ligada. Ela pode entrar no modo standby, ali posso desligar ela no botão, sem problema nenhum. Liguei novamente e vou poder pesar logo em seguida. Mas se eu retiro ela da tomada, deixo ela desligada e ligo novamente, eu preciso aguardar esse tempo de estabilização para que ela atinja o ponto ideal de precisão dela. Aqui um resumo de tudo aqui que a gente comentou sobre fontes de erros e ambiente de instalação de balança. Então aqui novamente, gente, aqui é um mundo ideal, nem sempre é possível que todos esses parâmetros sejam atendidos, né? Mas diria que é um ponto aqui ideal aqui de ambiente de instalação. Então, se eu tenho uma sala de pesagem que tem uma dimensão de 3 por 2,5 metros, eu não posso ter mais de uma pessoa por 8 metros quadrados, tá? Então, somente uma pessoa poderia ficar nessa sala. A distância de localização da balança ou da microbalança em relação às janelas deve ser de pelo menos 1 metro. O topo de pedra sobre o qual a balança é colocada não deve ser, aliás, fixado em paredes. A microbalança ou a balança deve ser colocada sobre uma mesa de pesagem estável, com um tampo de pedra. Nenhuma vibração perceptível no solo.
não ter rajadas de ar ou correntes de ar perceptíveis. A localização da balança não deve permitir raios solares diretos para o instrumento. O entorno da microbalança deve estar livre de instrumentos que gerem calor, vibrações, explosões de ar ou distúrbios eletromagnéticos. Então, justamente compatibilidade eletromagnética da balança. Não é recomendado o uso de ar-condicionado típico de parede, então, como eu disse, de preferência o de teto. Os locais favoráveis para uma balança ou microbalança são ou em salas no subsolo ou no piso térreo. Quanto mais para o alto do prédio, vamos dizer assim, a gente vai colocando o instrumento, eu posso ter a própria movimentação do prédio pode gerar uma instabilidade. Então, o ideal é que eu tenha as minhas balanças instaladas em um ambiente ou no piso térreo ou no subsolo. E aqui uma imagem aqui de uma sala, né, onde a gente teria a porta, a distância aqui para a parede, para a janela e para a porta, enfim, um exemplo típico. E aqui para uma sala maior de pesagem, no caso aqui com 54 metros quadrados, a gente permitiria aí no máximo 3 pessoas dentro desse ambiente de pesagem. Algumas outras fontes de erro, a gente vê com muita frequência a carga eletrostática. Vocês que pesam algum material em pó muito fino, algo nesse sentido, vocês vão colocar ou no frasco ou no balão volumétrico, vocês devem perceber que às vezes quando você vai colocar, a própria amostra pula para fora ou vai ficando aqui na boca do recipiente ou nas paredes, enfim. E a balança não estabiliza ou demora muito para estabilizar, ou às vezes nem estabiliza, dificulta muito para a estabilização. Então, é o efeito justamente da carga eletrostática. Isso pode surgir por cargas pela fricção com o ar, com o pano. Então, às vezes eu tenho o meu recipiente aqui, eu passei um pano nele para tirar uma poeira, enfim, secá-lo, eu posso ter carregado ele eletrostaticamente. E aí, quando eu vou pesar, os frascos, a amostra fica colando aqui no recipiente, a balança não estabiliza. E também tem uma tendência no ar seco, né? Quanto menor a umidade relativa no ar, há uma tendência aqui de ter esse efeito, né? Maior a tendência de ter esse efeito. Então, algumas medidas. Se for possível, aumentar a umidade relativa do ar no ambiente, ou às vezes eu posso fazer um ajuste técnico, uma balança com a capela maior, eu posso colocar um pequeno frasco ali com água dentro do interior da capela para minimizar um pouco, ou aumentar um pouco a umidade relativa do ar dentro da câmara de pesagem, minimizando esse efeito. E existem dispositivos de descarga eletrostática também, e às vezes a utilização de frascos de metal também pode ser utilizado nesse tipo de pesagem. Aqui alguns acessórios também que temos disponíveis para auxiliar no dia a dia de pesagem. Então temos desde bancadas, justamente o acessório para eliminação de carga eletrostática, ele é um ionizador, ele vai na parte externa da balança, e ele emite íons, você passa a amostra ou o seu frasco aqui nessa extensão, e ele vai eliminar a carga eletrostática. Recipientes para diferentes tipos de pesagem, a gente viu o balãozinho aqui volumétrico em pé no prato de pesagem da balança. A gente tem acessórios que deixam eles inclinados, já virado para a porta para facilitar ali o posicionamento da amostra, por exemplo. Temos também aqui alguns acessórios para pesar seringa ou até mesmo tubo de ensaio para facilitar o posicionamento deles na balança. Temos aqui impressoras, barquinhas de pesagem, impressoras para auxiliar ali no registro de material ali do que vocês pesaram, data e hora, a massa, a identificação da amostra, o lote, entre outras informações que sejam necessários ali para o rastreio dessa pesagem. Eu falei muito de condição ambiental, e muitas vezes a gente fala, poxa, como eu posso monitorar isso em tempo real? Como eu consigo entender se minha balança não está estabilizando por algum motivo ali específico, né? Então, às vezes eu tenho um termoigrômetro ali que vai monitorar a temperatura dentre a umidade relativa do ar, mas tem uma tecnologia bem interessante que uma das nossas linhas de balança tem, que é o monitoramento em tempo real, que é o DWA, que é o Digital Area Auditor, um auditor de pesagem digital. Ele garante que você sempre vai estar monitorando esses parâmetros e que eles estejam dentro ali de um limite
esperado para você ter uma pesagem adequada. Então, a gente consegue monitorar condições ambientais como temperatura, umidade, pressão e vibração. Então, por exemplo, se você tiver com uma vibração excessiva, a balança ela vai indicar aqui em vermelho que a bancada está vibrando muito, não é o momento ideal para você pesar. Ou pelo menos eu vou ter que tomar algum tipo de ação ali, verificar o que está gerando essa vibração na bancada. Né? Nível da balança, então ela sempre vai monitorar em tempo real o nível da balança. Existem algumas balanças nossas que já nivelam automaticamente também. Vai monitorar a necessidade de fazer o ajuste, então sempre que for necessário ajustar a balança, ela vai fazer isso de forma automática. Conformidade com normas, aqui por exemplo com USP ou com a ISO, enfim, já vai assegurar que você esteja pesando dentro do mínimo estabelecido para o seu processo. Se você pesar abaixo, vai indicar numa cor vermelha que você está pesando abaixo. E também compensação de flutuabilidade do ar em tempo real, porque ela calcula aqui pressão do ar e a densidade do ar com essas informações. Então, ela já pode compensar isso para vocês. E para balanças que já tenham o sistema de antistático integrado, ela também já faz a operação automática para ionizar a amostra ou recipiente e eliminar a carga eletrostática. Bom, gente, deixo aberto para perguntas, que era isso que tínhamos para apresentar para vocês. Se tiver mais perguntas, Fernando, ou se o pessoal quiser realizar mais perguntas, eu fico à disposição aqui de vocês. Raul, bom dia. Bom Eu não sei dia. se você já comentou, existe alguma norma ou alguma regra, alguma legislação que determine a periodicidade de calibração ou de verificação das balanças? Excelente pergunta. Desculpa seu nome? Eu sou o Paulo. Opa, Paulo. Paulo, não existe uma norma que diga exatamente a periodicidade. A ideia é justamente o que melhor direciona vai ser a norma da farmacopeia, que fala sobre a análise de risco da balança dentro do processo. Tá? Então, eu vou fazer essa avaliação do risco. Quanto maior o risco, eu verifico mais ou menos essa balança. É a mesma coisa para calibração. Se a balança representa um risco muito grande, eu vou calibrar ela com uma maior frequência. Eu, sendo bem honesto, eu nunca vi empresas que, na verdade, eu vi muito pouco, tá? Empresas que calibrem em menos de 6 meses, e eu particularmente nunca cheguei a ver empresas que calibram em intervalos maiores do que 2 anos. Então, normalmente, ou vou calibrar a cada 6 meses ou a cada um ano, é o que a gente vê com maior frequência na nossa rotina. Mas não que seja uma norma que recomende isso. Tá? Isso realmente é determinado muito por cada cliente, como o Raul informou, né? Conforme a vivência, principalmente do departamento de metrologia, instrumentação, aí cada empresa tem um nome, né? Eles conseguem determinar uma periodicidade melhor tanto para verificação, né? Normalmente diária, na maioria das empresas, quanto as calibrações, tá bom? Exato. Eu vou compartilhar minha tela aqui Perfeito, com Fernando. vocês. Só me avisa se vocês estiverem enxergando. Apareceu para mim. Sim? Bom, só para adicionar mais conteúdo para todos vocês, tá? Então, nós temos a nossa página do LinkedIn, né? Onde tem posts sobre tecnologias, sobre white papers, né? Com procedimento, por exemplo, aqui para como determinar a umidade, né? De alguns tipos específicos de amostra, enfim, né? E aqui a gente também tem o vídeo, né, que a gente queria compartilhar com vocês, que é esse daqui. Vocês conseguem ver o vídeo? Tá carregando. Agora sim. Então a balança, vocês conseguem ver que ela está detectando a instabilidade, porque é um fluxo laminar, então ela dispara o alarme de instabilidade, porém o peso totalmente estável,
né, dentro da câmara de fluxo laminar. Esse é aquele vídeo que a gente falou que gostaria de compartilhar para vocês verem, né? Teve a pergunta, inclusive, de como que faz com a balança dentro do fluxo laminar, né? E também outra coisa interessante que a gente gostaria de compartilhar com vocês, além daqui do nosso LinkedIn, nós temos um canal no YouTube, né? Onde nós temos os chamados radcasts. Então, são podcasts, né? Com conhecimentos também para todos vocês, então tem alguns já aqui gravados sobre aprovações de modelo, como o Raul já explicou hoje, né? Sobre as tecnologias de pesagem também que o Raul falou hoje, né? Falando sobre verificações periódicas, como determinar um período adequado para isso, falando sobre peso padrão, então tem outras fontes de conhecimento aí para vocês buscarem além do nosso workshop dessa apresentação de hoje. Temos mais duas perguntas, Raul. Isso que eu ia falar, tá? Então, a primeira, né, para realizar o teste padrão com peso padrão, quantas vezes eu devo realizar? Bom, eu entendo que seja... Se for o teste de sensibilidade, você vai pesar uma vez cada ponto, né, de fato. Então, pesar, vamos supor que sejam 3 pontos que eu vou avaliar. Vou pesar uma vez o peso do primeiro ponto, uma vez o peso do segundo ponto e uma vez o peso do terceiro ponto. Agora, pensando, vamos supor que eu vou fazer uma repetibilidade de fato, aí são 10 pesagens com um único padrão, tá? Então, vou pegar um padrão ali, mas, por favor, Sendo que o mínimo são 3, né, para se fazer, porque a partir de 3 medidas você consegue fazer o cálculo da repetibilidade, que é o desvio padrão, né? Então, no mínimo tem que ser 3, né? Exatamente. E a segunda pergunta, Raul, continuando, tá? Seria por mês ou semanal, né? Esse teste. Aí entra justamente o que a gente estava conversando da avaliação do risco da balança dentro do processo de vocês. Então, justamente o Fernando comentou, talvez uma conversa com o time de metrologia, instrumentação, tudo, vocês em conjunto, vocês definam essa periodicidade de checagem. A gente, como fabricante, é muito difícil para a gente chegar para vocês e falar, olha, verifique uma vez por semana ou uma vez por mês, porque a gente não conhece a rotina de vocês. Eu acho que a gente pode dar um exemplo prático, né, Raul? Assim, vamos ser mais direto. Eu acho que talvez o que possa ajudar. Se é muito crítico o resultado que você vai emitir depois de realizar a pesagem com essa balança, você deve fazer verificações em tempos mais curtos. Então, vamos lá a uma coisa prática. Vamos supor que você é uma farmacêutica, né? Vamos falar de farmacêutica de novo. E você libera um lote de medicamento todos os dias. Cada dia se libera lotes, na verdade. Vocês concordam que se você deixa para fazer uma verificação periódica semanal, quantos lotes foram liberados nesse nesse intervalo, né? Pode ser muito perigoso, porque lotes foram para o mercado totalmente fora de especificação. Eu só faço uma montagem de buffer nessa balança. Muito simples, o impacto é medição de pH, que não é tão crítico no meu sistema. Posso verificar uma vez por semana, posso verificar 2 vezes por semana. Mas se o que vai ser pesado nessa balança é para um teste super crítico ou super valioso, quem trabalha com minerais, pedras preciosas, alguma coisa desse tipo, tem que reduzir o tempo, porque isso é uma segurança para o seu processo, certo, Raul? Exatamente. E a outra pergunta, Raul, que tipo de empresa é recomendada a calibrar a cada 3 meses? Acho que também tá nesse mesmo meio. conceito, né? Eu acho que 3 meses é muito curto, sendo bem honesto, né? Não precisa calibrar, Francisco, numa periodicidade de 3 meses. O importante é, nesse intervalo entre uma calibração
ou RBC ou rastreável, né? Que pode ser. Minha opinião, tá? Aí eu vou dar uma opinião minha, o Raul vai dar dele, mas anual é suficiente. E durante esse período entre uma calibração e outra, realizar as verificações periódicas, que daí você determina, como a gente falou agora há pouco, se é crítico, diário, se não é tão crítico, uma vez por semana, 2 vezes por semana, tá? Mas o importante mesmo é você calibra anualmente e você verifica em períodos adequados. Sua opinião, Exato. Raul, qual que é a sua? Eu concordo plenamente. Acho que 90, 95% dos casos que a gente está no campo é calibração a cada um ano, de fato, independente até do segmento, né? Desde de farmacêuticas, empresas que fazem de metrologia, cosméticos, enfim, atende bem, né? De fato. Então, também concordo com o Fernando, a cada um ano é mais que o suficiente, desde que, obviamente, sejam feitas ali as verificações intermediárias ali para garantir o funcionamento da balança. Uhum. Gente, se tiver mais alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Podem colocar no perguntas e respostas, né? Bom, acho que é isso. Jane acho que foi encerrado. Tem mais uma pergunta, Raul. Em uma balança de 1 a 5 quilos, que só mede em quilo, né? Então, de 1 grama a 5 quilos, desculpa, que tem a resolução de quilo. Quais pesos padrões ideais para fazer em quanto tempo? Então, provavelmente deve ser as verificações, né? Isso. A gente está falando. Se a gente for seguir ali justamente aquele conceito que a gente comentou, a gente está falando de 5 quilos, eu utilizaria um peso ali próximo ao máximo, né, que seria justamente esse peso de 5 quilos. 10% a gente fala de 500 gramas, 5 talvez um peso ali de 200 gramas para fazer essa faixa inicial. E se para complementar um peso talvez intermediário ali de 2 quilogramas seria suficiente para fazer essa verificação. Vamos supor que, Raul, eu peso ali um peso, nessa balança eu peso a partir de 1 grama. Posso fazer essa avaliação de 1 grama também, substituindo aquele peso de menor capacidade, sim, que aí você também faz essa avaliação da faixa inicial da balança. Quanto ao tempo, no setor de pesagem de cosmetologia, acho que entra novamente nessa avaliação de risco que a gente conversou, né? Acho que Se é entender crítico ou não. se é Se é crítico ao crítico ou não. processo. Vamos supor que essa balança de 1 grama a 5 quilos libere os lotes finais que vão para o mercado, né? E aí você não trabalha com checadora de peso, você trabalha com amostragem. Vamos supor, a cada X tempo você retira, sei lá, 5, 10 amostras e faz o peso médio dessas amostras que vão para o mercado. Imagina que na embalagem ele fala que você tem 100 gramas de produto, né, do cosmético. E aí você está liberando com essa balança esses lotes para o mercado e está saindo abaixo do peso. Você vai ser autuado, né, pelo IPEM lá no mercado, lá no final. Então é crítico. Então eu julgo que num caso desse, verificação Realmente. diária, né? Não tenha dúvida. Em quais pesos, o Raul deu uma ideia para vocês, aí três pontos. Pode ser utilizado nas faixas que você mais pesa nessa balança também, é um outro ponto, Sim, outra metodologia. Então, eu libero nessa balança produtos que tem que ter 1 quilo. Então verifica em 1 quilo, porque isso é exato. crítico para você. Né? E às Mas é vezes, isso. às vezes você tem uma balança que chega a 5 quilos, mas você não utiliza ela até 5 quilos. Você utiliza ela até 2, por exemplo. Então, por que eu vou verificar até os 5 quilos da balança? Eu posso verificar dentro da faixa que de fato eu utilizo da balança, que como o Fernando comentou, é o crítico.
Até porque, né, até o certificado de calibração, quando você tiver uma empresa calibrando para você, você pode adotar, na verdade não você, né, a empresa pode adotar o padrão dela, que normalmente é 0, 25, 50, 75, 100% da carga, mas se você não usa 5 quilos, não faz sentido. Você pode pedir para ele calibrar dentro do range que você utiliza. Você pode falar, eu quero esses pontos aqui. Né? É uma maneira até mais inteligente de você pedir o certificado de calibração. Tá? Eu acho que, não sei se está respondido, se não tiver, por favor, pode perguntar novamente. Tá? E aí o Douglas, Raul, perguntou, vocês visitam clientes para entender melhor a nossa necessidade? Você até Com falar, eu te certeza. interrompi aquela hora, me desculpa, do Sim, sim. WCS, né? Sem problemas. Douglas, sim, nós visitamos, inclusive, o WCS, ela é tanto essa apresentação teórica que fizemos aqui, mas ela também é um serviço que é executado em loco no cliente, que é justamente onde a gente faz toda essa avaliação de risco do seu ambiente, da sua balança, obviamente que em conjunto com você ou com as pessoas ali que vão entender do processo para passar as informações para a gente consegue trazer esse direcionamento, né, visando o dia a dia de vocês. Então, sim, a gente pode fazer essa visita para entender melhor a necessidade e juntamente com vocês que são donos do processo, né, vamos dizer assim, chegar num consenso ali do que é a melhor condição ali para atender tanto o processo quanto a parte de desempenho da balança, enfim, testes, Até pesos. definição de erros de processo, esse tipo de coisa. A Exatamente. gente tem serviços, sim, nossos para dar esse suporte para vocês, tá, Douglas? Aí, Raul, só complementando a pergunta do João, tá? Que é aquela das verificações dos pontos, né? Ele está na pesagem de matérias-primas para produção granel de cosmético, né? Tanto pó quanto líquido. Então vamos lá. A primeira parte. Então é super crítico, tá, João? Essa parte. Eu entendo assim que você faz a pesagem das matérias-primas, elas vão direto para a produção, onde faz mistura, enfim, o que tiver que ser feito. Então a pesagem ali é super crítica. Então verificações de verdade diárias. Porque se você tiver qualquer desvio nesse momento da pesagem da matéria-prima, você concorda que a qualidade do seu produto final vai ser afetada? Vamos supor que é uma coloração, que é super crítico. Então, pesou errado o tom, a cor vai sair diferente, né? Então, nós aconselhamos uma verificação diária nessas balanças, tá? E aí vocês pesam tanto pó quanto líquido, né? Na teoria, a balança ela tem que ter a performance igual tanto para pó quanto para líquido, né? Se você está tendo algum desvio quando você pesa líquido ou você pesa pó, aí pode ser, por exemplo, característica da amostra, né? Como o Raul falou de carga estática. Pó tem muita carga estática, né? Então pode ser isso, né? Pode ser que a amostra tenha alguma característica que esteja interferindo na pesagem. O líquido, ele fica balançando quando você pesa, né? Então ele demora um pouco mais para estabilizar. Mas se você tiver uma balança adequada, ele vai conseguir ter uma estabilização rápida, né? Então, na teoria, você pode utilizar a mesma balança, mas tem que verificar o que pode estar acontecendo nesse momento. Aí a gente pode até marcar uma visita com você, tá, João? Para poder entender um pouco melhor desse seu processo e poder te ajudar, tá bom? E aí o Nicolas Machado, Raul, qual a faixa de peso da balança recomendada para cada pesagem? Por exemplo, preciso pesar entre 2 a 20 quilos, 2 e 20 quilos, né? Preciso de uma balança até 25 e outra até 5, ou posso realizar a pesagem tudo numa balança que vai até 25? Né? O quão menos confiável é usar pequenas ou baixa porcentagem numa balança? Excelente pergunta, Nicolas. O sonho de todo mundo é ter uma balança na produção, uma balança no laboratório que faça tudo, né? Mas o Raul vai te explicar um pouquinho melhor agora, porque às vezes é possível e muitas vezes não é possível, né, Raul? Exatamente. Tudo vai depender do que seu processo admite, né? Então, vamos supor que
você tem lá a balança de 25 quilos, e para você tem uma tolerância de processo que te permite, quando você vai pesar ali o 2 quilos, mais ou menos, sei lá, 0,1% ou 1% de erro. E aí, calculado o peso mínimo dessa balança de 5 quilos, ela vai te permitir para atender esse erro de 1% a partir de 6 quilos. Então, teoricamente, você já não poderia pesar ali 5 quilos nessa balança. Você teria que ter uma segunda balança para pesar abaixo de 6 e a partir de 6 você pesar nessa balança de 25 quilos, por exemplo. Mas pode ser que sim, que uma única balança te atenda. Vamos supor que sua tolerância é 2%, ela vai te permitir pesar a partir de 2 quilos tranquilamente com 2%. E aí você pode pesar toda essa faixa. Então depende um pouco do que o seu processo admite de tolerância, de erro de pesagem, e do que a balança te permite ali a partir desse cálculo através do peso mínimo, considerando o seu erro de pesagem. Além disso, vamos supor, esse 2 quilos, você vai pesar somente esse 2 quilos, ou você chega a 2 quilos pesando vários componentes, por exemplo, fazendo uma formulação, algo nesse sentido? Que às vezes para chegar nesses 2 quilos você vai pesar vários componentes, que um é 100 gramas, outro é 50 gramas, enfim. Depende um pouco exatamente da aplicação, do que o seu processo admite como erro de pesagem e do que a balança te proporciona de peso mínimo atendendo ao seu erro de pesagem. Então, depende, pode ser que sim, como pode ser de fato que você precise ter duas balanças distintas aí para fazer essas pesagens. Boa, Raul. Bom, o Nicolas falou que entendido, então perfeito, Nicolas. O João também, da questão das balanças da matéria-prima, também é respondido. Então, acho que todas foram respondidas. Jane e Jordana. Olá, Fernando. Apareceu mais uma, desculpa. Mais uma, vamos lá. A balança com menos casas decimais consegue manter a precisão por mais tempo? Vale a pena comprar uma com menos casas visando manter a precisão com mais robustez? Não Bom, necessariamente, né, Raul? exato, não necessariamente. Porque quando a gente fala de precisão, eu acho que a forma que a gente avalia a precisão da balança ela é muito conforme a repetibilidade. Então, quanto menor é o meu desvio de repetibilidade, mais preciso é o meu instrumento de pesagem. O que a gente tem muitas vezes numa balança com uma menor resolução ou com menos casas decimais, ela tem uma tendência talvez a estabilizar mais rápido, né, do que uma balança com um número maior de casas, né? Mas de fato isso não está 100% atrelado à precisão, ela não vai estar somente atrelado à resolução, né? Então, de fato, o teste que a gente faz para avaliar isso é através da repetibilidade. E ainda assim, através da repetibilidade de uma balança com uma menor resolução, teoricamente você vai ter uma capacidade maior de pesagem, mas ao mesmo tempo você não vai conseguir pesar pequenas pesagens, né? Pequenas quantidades de amostra. Então, a gente avalia a precisão de forma da balança através da repetibilidade e nem sempre isso vai estar atrelado a uma menor resolução da balança ou maior resolução. Agora foi. Eu que agradeço, Nicolas. Jane, acho que agora foi. Certo, então a gente já pode finalizar. E a ABC agradece vocês e o pessoal presente no webinar de hoje. Nós que agradecemos a oportunidade, a todos que participaram. Então, se tiver depois futuras dúvidas, podem entrar em contato com a gente, com a ABC, enfim. Fiquem à vontade para contatar-nos. Ok, obrigada, boa tarde a todos.